Bom dia, grandes líderes! Bom dia, grande líder! Mais uma semana. Vamos lá, mais uma semana. E semana essa para a gente botar a mão na massa, fazer muita coisa que está no nosso planejamento, colocar muita coisa no nosso planejamento. Bom dia, Simone, seja bem-vinda. Muito bom. E hoje nós temos um papo muito legal, que eu fui organizando essa pauta aqui e pensando numa sequência. Óbvio que se você olhar todos os temas que eu já fiz até hoje nas lives, nós estamos na nossa 15ª live, se você olhar todos os temas, eles não estão necessariamente numa ordem lógica, mas são temas, todos temas muito pertinentes. E conforme eu ia listando esses temas, eu fui procurando organizar esses temas de uma maneira que alguns precedessem outros. Então isso para mim é uma coisa importante. Bom dia, doutor Marcel. Você tá bom, meu caro? Muito bom, queridão. Seja bem-vindo. Excelente semana para você, para sua equipe, para sua família. Vamos lá. Uma coisa muito importante esse tema de hoje, que é o tema, e se não der certo? E se não der certo? Então assim, na vida a gente faz os nossos planos, na vida a gente coloca as nossas metas, e de repente vem a vida, como diz o Clóvis de Barros Filho, a vida tem uma capacidade ímpar de nos decepcionar. A vida tem uma capacidade ímpar de frustrar as nossas expectativas. Eu conheço pelo menos cinco pessoas que planejaram para 2020 a viagem da vida delas. Uma viagem que estava sendo planejada há anos. Tem até um casal amigo nosso que eles não faziam uma viagem, vamos dizer assim, uma viagem decente há 15 anos. E eles planejaram para 2020 fazer a viagem da vida deles. Uma viagem para a Europa, como eles nunca tinham feito antes. Prepararam roteiro, fizeram reserva, Airbnb, os melhores lugares, arrumaram aquelas casas gostosas nos melhores preços, as conexões de voo, fizeram assim um planejamento de viagem para ser uma viagem muito equilibrada nos seus gastos, né? Então não era assim uma viagem de ficar nos melhores hotéis, não, era ficando em casa alugada, né? Usando todo esse esquema do Airbnb que você consegue conexões muito boas. E aí começa o ano e entra uma pandemia e a pandemia frustra a viagem. Tiveram que cancelar absolutamente tudo. Bom, fora o trabalho que deu para cancelar tudo, rearranjar, jogar coisas lá para frente, conseguir dinheiros de volta, fora tudo isso, e a frustração de você não conseguir fazer aquela viagem, que é a viagem dos últimos 15 anos, uma viagem que estava sendo esperada por 15 anos, né? Então, uma viagem tão planejada, ficaram pelo menos 1 ano e meio planejando essa viagem, roteiro, e de repente entra uma pandemia, completamente fora do controle de qualquer pessoa, e acaba a viagem. E não se tem a menor ideia de quando é que se vai poder fazer uma boa e grande viagem novamente. Então, nosso tema de hoje trata disso, né? E se não der certo? E se aquilo que você está planejando não der certo? Bom dia, psicóloga com coaching. Como é seu nome, minha cara? Muito bom dia, seja bem-vindo. Já vi bastante você aqui nas mídias sociais. Precisamos conversar. Queria saber, você é assinante da revista Coaching Brasil? Já conhece a revista Coaching Brasil?
temos muito a acrescentar. Me fala seu nome, minha cara. E vamos lá. Então, assim, esse daqui é um tema... Conceição, bom dia, Conceição. Esse daqui é um tema que psicólogos atendem muito, né? Ah, Conceição, como você tá, querida? Agora sim, agora eu achei você. Legal. Então, esse daqui é um tema que é um tema muito presente nas poltronas dos psicólogos e das psicólogas, pessoas que não conseguem lidar com a frustração de alguma coisa que não deu certo. Já fiz uma live dias atrás falando sobre como lidar com frustrações, né? Como lidar com frustrações. E uma discussão muito grande que se tem hoje, isso foi objeto mais daquela live, é a diferença das nossas gerações. Então, assim, as gerações mais novas, né? Como os nossos filhos, né, Conceição? Os do Marcel aqui, eles são mais novos ainda, mas os nossos filhos um pouco já mais velhos, a gente nota muito essa diferença dos nossos filhos para a nossa geração. A nossa geração era aquela que brincava na rua, que andava de bicicleta, caía no chão, ralava o joelho inteiro, vinha para casa chorando, sangrando, ainda chegava em casa, a mãe ainda passava aquela água oxigenada, que sai aquela espuma e doía pra caramba, e depois de tudo limpinho, passava mertiolate, né? Então a gente já sabia, a hora que a gente caía, parece que o nosso cérebro ele já começava a fazer dois gritos. Um grito era da dor que você estava sentindo agora, e o outro da dor que você ia sentir depois, quando passasse o mertiolate, para aquilo não infeccionar. A nossa geração era uma geração que ela se acostumou muito a cair e levantar, a se frustrar, a saber que as coisas não dão certo. E quando não der certo, até tinha uma famosa música, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. As gerações mais novas, que são gerações de apartamento, gerações que brincam em playground, gerações que não tiveram essa vivência de rua. E é muito interessante que a nossa geração, de certa forma, nós fizemos com a melhor das intenções, obviamente, nós fizemos aquilo que a gente não devia ter feito, que era, por um lado, mimar e, por um lado, proteger demais. Que é uma coisa natural de pai e mãe. A gente não quer que os nossos filhos sofram aquilo que a gente sofreu. A gente quer que o caminho dos nossos filhos seja muito mais suave do que o nosso. Bom dia, Sofia. Como você tá, minha linda? Tudo bem? Seja bem-vinda. Avisa aí o pessoal, dá aí uns aviãozinhos aí para chamar os amigos e amigas. Então, assim, essa diferença de gerações, como é que lida com frustrações, é uma coisa muito real, né? E esse tema de hoje, e se não der certo? Esse aqui é um tema que eu preparei com bastante carinho, porque no coaching, e depois que o coaching virou a bagunça que virou, por conta de meia dúzia de picaretas, isso é muito bom que se deixe claro, meia dúzia de picaretas, mas meia dúzia com uma competência de marketing e vendas muito grande. Então eles conseguem fazer muito barulho. Se você for olhar o mercado realmente, a maior parte dos profissionais, eles procuram fazer um trabalho excelente. A maior parte dos profissionais são conscienciosos, são lúcidos, né? Mas você tem uma parcela que vive desse oba-oba de fazer promessa muito sedutora. E uma das promessas é que se você conversar com aquele coach, se você fizer trabalho com aquele coach ou com aquele mentor, coisa e tal, você vai chegar aonde você quer, custe o que custar. Isso não existe. Então, sempre que eu começo um trabalho de coaching, sempre que eu começo um trabalho de mentoria, um dos pontos fundamentais, uma das perguntas fundamentais que eu faço logo no começo, logo nos nossos primeiros encontros é: e se não der certo? Como é que vai ser para você? E se não der certo? Qual é teu outro plano? O que você vai fazer?
Se você for olhar a vida das pessoas de uma maneira geral, nem tudo sai como a gente planejou. E essa é a vida. Essa é a vida que a gente tem que lidar. Então, você como líder, é importantíssimo que você tenha essa noção. Nem tudo na vida vai dar certo. Nem tudo na vida vai sair como você sonhou. Quando a gente era criança, a gente tinha uma ideia do que a gente queria ser quando a gente crescesse, né? Obviamente que aquilo que passava na sua cabeça de criança estava muito mais para uma metáfora do que você queria ser do que efetivamente a função explícita, né? Então, assim, primeiro ponto que eu quero trazer é aquela coisa filosófica entre virtude e fortuna. Depois, em um próximo vídeo, eu vou falar especificamente sobre isso, né? É isso aí, sempre um plano B, né? Então, assim, virtude e fortuna. Virtude é tudo aquilo que está dentro do teu controle. São as competências que você pode conseguir, os conhecimentos que você pode angariar, os livros que você pode ler, as conversas bacanas que você pode fazer, as terapias que você pode fazer. Fundamental fazer terapia, né? As pessoas falam, você foi fazer terapia, nossa, você tá mal, né? As pessoas falam de alguém que foi fazer terapia como se essa pessoa tivesse no bico da curva do rio, né? Quer dizer, nossa, você não está dando conta de você? E aí eu te pergunto, quem nesse mundo dá conta 100% das suas questões internas? Eu vi umas estatísticas outro dia. Será que elas estão por aqui? Não, marquei em outro lugar. Mas eram estatísticas muito legais, que elas falam mais ou menos assim, 97% das pessoas que precisam de terapia não procuram. 97% das pessoas que precisam de terapia não procuram. E pelas pessoas, e por causa das pessoas postergarem tanto um processo terapêutico, lembrando, o processo terapêutico ele vai trabalhar com você com questões bastante profundas e questões que estão te causando uma dor emocional muito grande, né? E por você não procurar essa ajuda cedo, você posterga a solução e a resolução de problemas que você tem de 6 a 10 anos. Então, isso daí já é estatística. Por você não procurar ajuda terapêutica, você pode postergar a solução de uma questão que pode ser resolvida de 6 a 10 anos. Agora, numa vida projetada para 80 anos, 90 anos, cara, 10 anos é um período interessante, né? É um período interessante, então é tempo útil que a gente está jogando fora. Então, procurar terapia é fundamental para qualquer pessoa. Procurar um processo de coaching para ajudar você a definir rumos, a definir ações que você não está conseguindo tomar. E esse foi exatamente o meu caso. Eu levei 10 anos para fazer minha mudança de emprego, para fazer a minha migração de executivo para empresário. Eu levei 10 anos para conseguir fazer isso. Se eu tivesse tido um processo de coaching, eu tinha feito isso em 6 meses. Agora, depois disso, nos últimos 10 anos, eu já fui fazer pelo menos 3 processos terapêuticos, psicoterapêuticos, porque não é questão de coaching, não é questão de mentoring, é questão de você trabalhar questões internas suas, dores internas que você tem que localizar e você tem que arrumar. E tudo isso passa por coisas que muitas vezes não dão certo na vida. Então a gente precisa ter muito clara, muito assim nítido, quando que eu preciso procurar um terapeuta, quando que eu preciso procurar um coach ou um mentor. Então, fazendo uma metáfora muito simplista aqui, né? Se você tiver um problema na superfície, é um problema de mentoria, é um problema de coaching. Se você tiver um problema profundo, é um processo de psicoterapia. E aí as ferramentas são completamente diferentes, né? Então, olha lá, Conceição dizendo, Conceição está indo para o trabalho, se despede, minha querida.
Seja bem-vinda sempre. Sempre que você quiser passar por aqui, 7h15 da manhã, a gente está aqui. Excelente trabalho para você, excelente dia, tá bom? Então, assim, as pessoas precisam ter essa consciência de que precisam de ajuda, precisam saber lidar com suas vidas de uma maneira equilibrada. E um dos pontos fundamentais é sempre estar preparado para não dar certo, quando as coisas não dão certo. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Você, estava falando de virtude e fortuna. Então, virtude é tudo aquilo que está dentro do seu controle, tudo aquilo que você pode aumentar da sua competência. Então, é o chá, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes, isso tudo você pode trabalhar, isso tudo você pode mexer. E tem fortuna. Fortuna é o quê? Fortuna são as coisas que acontecem na vida que te abrem portas ou não abrem portas, que te propiciam coisas acontecerem ou não. Imagine que você programa um final de semana na praia maravilhoso e no final de semana chove. Então, quer dizer, a chuva no final de semana é um fator que está completamente fora do seu controle. E não adianta você ficar chateado, não adianta você se decepcionar, você ficar emburrado, começar a chutar as coisas. Não adianta. Choveu, choveu. É uma coisa da natureza e não há nada que possa ser feito a respeito disso. E é interessante que quando você observa pessoas que passam por questões exatamente como essa, planejou um final de semana e o final de semana furou porque choveu. É muito comum você ver essas pessoas nervosas, deprimidas, chutando as coisas, agressivas. Hello? A troco do quê? Isso vai resolver alguma coisa? Então, assim, é como se você ficasse bravo com o tempo. O que vai adiantar você ficar bravo com o tempo? Então, se isso acontece com você ou com pessoas que você conhece, a primeira coisa é você observar. Veja como que as pessoas estão perdendo tempo e desperdiçando energia em cima de alguma coisa sobre a qual elas não têm poder algum. Então, é muito mais útil, muito mais interessante que a pessoa o quê? Canalize a energia dela para alguma coisa que lhe seja mais útil, para alguma coisa que realmente possa ser feito. Então, furou o final de semana na praia, beleza, tenha um plano B, né? Então, olha só, vamos para a praia no final de semana, prepara tudo, deixa tudo arrumadinho, coisa e tal. E aí vem o negócio, olha, olhei a previsão do tempo, 60% ou 80% de chance de sol, sobrou 20%. Sobrou 20%. Tá? E se o tempo fechar nesses 20%? O que nós vamos fazer? Se o tempo fechar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um churrasco aqui em casa, vamos fazer aqui, vamos para cá, vamos para lá. Tenha um outro plano, né? E isso é fundamental, porque você não cai naquela decepção tremenda de você ter o teu único plano frustrado. Eu vejo muitas vezes as pessoas nesse estado down, porque elas se decepcionaram com alguma coisa que saiu fora do controle. E é interessante que essas pessoas não tinham nenhuma alternativa. Então eu acho que a maior dor que elas sentem não é necessariamente a dor de não ter dado certo aquilo que elas queriam, mas é a dor de não ter nenhum plano B. É a dor de não ter nenhum outro lugar para ela correr. Então isso daqui é realmente muito chato. Então, seguindo, você não controla a vida. Então a vida é alguma coisa que está completamente fora do nosso controle, a vida como um todo, né? Outro dia de manhã, acordamos e vem a notícia. Tom Veiga, que faz o Louro José, morreu. Né? Então pessoas morrem a cada dia. Morre Tom Veiga com 48 anos e morreu Sean Connery com 90 anos. Né? Então, de um dia para o outro, qualquer um de nós aqui, nós que estamos aqui agora assistindo isso, qualquer um de nós pode morrer de um dia para o outro. Né? E aí? Como é que você lida com esse imponderável, com aquilo que não está sob seu controle? Não ter controle sobre a vida angustia você? Não ter controle sobre as coisas que você nitidamente sabe que não tem controle te dá uma sensação de falta de potência, de falta de autoridade, de falta de controle mesmo. As pessoas gostam muito de controlar as coisas. Como é isso para você?
E esse daqui é um tema muito interessante de terapia, né? Outra coisa, vamos aqui, estima por alto, quantos por cento da sua vida que você acha que está sob seu controle? Quantos por cento da sua vida que você acha que está sob seu controle efetivo? Quando você começa a colocar isso em números, você começa a ficar assustado. Porque você vê que, cara, será que 5% está na minha mão? Você marca uma reunião para conversar com um cliente. Você tem que se deslocar até o local. Vamos aqui considerar que você vai se deslocar até o local para ter a reunião com esse cliente. Quem te garante que, se você for com seu carro, que seu carro não vai quebrar no caminho, que não vai furar um pneu, e furando o pneu, pelo menos você vai ter uma meia hora para fazer a troca, se você mesmo for fazer a troca. Se você não consegue trocar o pneu, você tem que chamar alguém para trocar o pneu. E se alguém dá uma ralada no seu carro? Tem que parar, esperar a polícia chegar, fazer BO. E se seu carro bate, tem um acidente mais sério? Então assim, podem acontecer coisas na rua completamente fora do controle. A gente não tem controle nenhum. É o nosso carro mais centenas de milhares de carros na rua, dividindo um espaço muito, muito restrito. E o nosso carro sempre a questão de meio metro, 1 metro dos carros que estão em volta. Então assim, dá para garantir que você vai chegar no lugar que você quer ir sem acontecer nada? Absolutamente não. Como é que a gente lida com isso, né? Então, primeiro ponto é esse, né? É estimar que o que realmente está sob nosso controle é muito, muito pouco. Então, por isso, esteja preparado, esteja preparada. Por quê? Porque nem tudo vai sair do jeito que você quer. Em 1999 eu participei do primeiro festival de jogos cooperativos, foi em Taubaté. Lá foi que minha vida realmente mudou. Eu conheci os jogos cooperativos, conheci a pedagogia da cooperação, a filosofia da cooperação e a cultura da cooperação. Isso deu um novo rumo na minha vida completamente diferente. E deu foco na minha vida profissional, porque eu já estava montando a minha consultoria para trabalhar com equipes. E quando vem a questão da cooperação, fechou a lacuna que faltava para eu ter elementos para trabalhar com equipes. Então, lá no festival, nós conhecemos uma figura maravilhosa, que é um americano chamado Guillermo Brown. O Guillermo, na sua oficina, tem uma frase dele que marcou todo mundo, e a mim e a Mônica especialmente, que ele deu uma oficina sobre jogos, ensinando a gente a aplicar jogos. E quando você aplica um jogo em treinamento, quando você aplica um jogo na vida, né, reúne uma série de pessoas e aplica um jogo. A primeira coisa que ele falava é, não há garantias. Ele deu esse workshop em espanhol. Então ele falava, não há garantias. Quer dizer, você não tem a menor ideia do resultado que vai sair desse jogo. Muitas vezes em treinamento a gente aplica jogos específicos para trabalhar temas específicos. Então esse jogo é um jogo que as pessoas vão se envolver para durante o jogo trazer uma consciência de alguma coisa. Só que cada turma, o jogo se desenrola de um jeito diferente, porque são pessoas diferentes. Então é muito comum, e por bons anos depois disso, eu e Mônica demos treinamento para ajudar consultores a aplicar jogos, e era interessante que era muito comum a fala de alguns consultores assim, porque um dia eu fui num treinamento e eu passei por um jogo, achei ele muito legal, aí eu fui aplicar esse jogo e não deu certo. E a gente falava, não tem jogo que não dá certo. O que você chamou de não dar certo é que você tinha a expectativa que naquele jogo acontecesse a mesma coisa que aconteceu na turma que você fez o jogo. Só que não vai acontecer a mesma coisa, porque não há garantias. Então assim,
A gente tem que estar preparado para isso, que não tem garantias. Outro ponto muito importante, cuidado com aquele papo de que tudo depende de você, tá tudo na sua mão, então você tem todo o poder. Esse papo pseudo motivacional, isso é papo de picareta. Quando você escutar alguém falando que tá tudo na sua mão, que vai lá, que só depende de você, cai fora. Profundo picareta. Esse cara não está levando em consideração que o que está tudo sob teu controle é 5% da fatura. 95% da fatura está fora da sua mão, né? E está aí a pandemia para não deixar a gente mentir. Então, eu lembro de uma palestra do Clóvis de Barros Filho, que ele conta um monte de historinhas pessoais dele, né? Algumas bem reais, outras um pouco fantasiosas. E ele conta uma das historinhas, ele conta sobre o pai dele quando ele era criança. E o pai dele diz para ele, né? Para trás nem para pegar impulso, né? Então assim, aquela coisa do só para frente, vai para frente, não volta de jeito nenhum, né? Isso tem muito a ver com aquela metáfora do queimar as pontes, ou queimar os navios. Então, quando a gente queima as pontes, ou queima os navios, quer dizer, não dá para voltar, né? A gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso, porque quando, às vezes, você queima a ponte, ou você queima o navio, você pode ter condenado você e um grupo de pessoas à morte. À morte. A metáfora motivacional, ela é muito forte, ela é muito interessante. Só que na vida real você precisa tomar um cuidado muito, muito, muito grande com ela. Então assim, não reconhecer que às vezes a melhor coisa que você pode fazer é você retornar, isso pode te custar muitas vezes até a vida. Então, eu sempre fui apaixonado por alpinismo. E é gozado. É uma das coisas que eu gosto muito de ler, de ver, mas não é uma coisa que eu tenha vontade de fazer. Mas eu acho que eu gosto muito do alpinismo pela metáfora que ele traz do desafio. Então, eu adoro filmes que falam sobre escalar o Everest, filmes que falam sobre escalar o K2, nessas maiores montanhas do mundo, porque assim, uma escalada dessas, ela é uma metáfora dos grandes desafios da vida. Só que essas grandes escaladas, elas também trazem ensinamentos muito grandes, como por exemplo, estudando muito sobre escaladas, você descobre uma coisa. Grande parte dos alpinistas que morreram tentando escalar Everest e outros montes muito altos, eles morreram não na subida, eles morreram na descida. Então, olha que interessante, eles chegaram ao topo, tiraram a foto, colocaram no álbum e na descida eles morreram. Então, uma coisa interessante quando você está subindo um Everest, por exemplo, existem limiares de tempo extremamente específicos para você conseguir fazer a subida, chegar lá em cima e voltar. Porque a volta é fundamental, né? Chegar ao topo do Everest é algo muito legal, mas voltar vivo para casa para contar a história é essencial, né? E às vezes, e aí isso é muito retratado às vezes em filmes, né? A pessoa escalou, e são 8.000, e agora me fugiu aqui, 8.000 e poucos metros de altura, né? 8.000, vamos dizer que seja 8.500 metros. Então são 8.000, não, só é mais, 8.800 e pouco. Vamos dizer que seja 8.500. 8.500 metros de altura. Imagina que você subiu esses 8.000, faltou 500. Ou você subiu 8.000, faltou 200. Você está enxergando o topo ali na frente, mas essa parte final é uma das mais desafiadoras que tem. E o tempo que vai levar para você cumprir essa partezinha final vai fazer com que aquela tempestade que está vindo chegue e vai pegar você na descida num ponto que vai te matar. E muitas pessoas, quando olham aquilo, têm que tomar uma decisão. Ela tem que voltar. É uma decisão muito dura.
é uma decisão que deve doer demais, demais, porque ela envolveu tanto planejamento, ela envolveu tanto esforço, tanto treinamento, tanto dinheiro, porque é muito caro você fazer um negócio desses. Para você chegar ali na beira, olhar o topo ali na sua frente e você não conseguir chegar lá. E você não saber se você vai conseguir fazer isso de novo na sua vida. Essa pode ser a única vez que você possa ter tentado subir o Everest. Porque por questões de saúde, ou questões de idade, ou questões de dinheiro, você sabe que você não vai mais conseguir fazer isso. E aí? Você vai ter que conviver com a realidade de ter chegado ali quase no topo do Everest e não ter chegado lá. E aí, como isso é para você? Se para você é muito forte você ser lembrado por certas pessoas de um cara que quase conseguiu subir o Everest, e é muito interessante que muitas pessoas elas fazem isso com certa maldade, né? Tirando um sarro, como se fosse você ir até a esquina para comprar um sorvete. E a maior parte dessas pessoas que tiram sarro, elas não têm a menor ideia do que é o esforço para chegar até lá em cima. E elas não estariam dispostas em absoluto a passar por o que aquela pessoa passou. Mas elas, para tirar sarro, tudo vale. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Então, quando você está num desafio pessoal, no seu Everest, e o seu Everest ele pode ser o quê? O cargo que você quer, a promoção que você quer, o negócio que você montou e você está lutando para ele decolar, 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 decolar. Tem um determinado momento que você pode ter que olhar aquilo, recolher e mudar de rota. Então você fala, cara, nessa empresa meu sonho era ser diretor, mas não vai rolar, cara, não vai rolar. Com essas pessoas que tem aqui, ou com a estrutura familiar que tem aqui, ou os parâmetros que eles utilizam para fazer uma promoção, ou os pontos que eles valorizam em uma pessoa, ou os valores que eles têm aqui que são diferentes dos meus valores, não vai rolar. E aí a pessoa tem que pensar, vale a pena eu ir para outro lugar, mudar meu plano. E às vezes a pessoa está carregando esse plano por 5, 10, 15, 20 anos. E ela tem que mudar de plano. E aí, mudar de plano pode ser uma das melhores coisas que aconteça na vida dela. Porque ela vai parar de sofrer tanto. E ela vai conseguir sintonizar melhor com aquilo que realmente faz sentido para ela. Com aquilo que é mais orgânico para ela. Grande parte dos casos que eu tenho visto de pessoas que fizeram esse tipo de mudanças, depois disso, elas conseguiram se conectar com aquilo que realmente fazia sentido para elas. E depois elas viram o quanto que elas estavam tentando alcançar aquilo por uma questão de birra, por uma questão de orgulho, por uma questão de mostrar para os outros, de esfregar na cara do outro que ela conseguiu, de esfregar na cara do mundo, às vezes na cara dos pais, na cara de familiares, né? Quanta coisa que acontece. Bom dia, bonjour, bonjour, seja bem-vindo. Muito bem. Então, conclusão. Vamos fazer o fechamento desse nosso papo aqui. A grande questão é, e se não der certo? Então vamos para a nossa conclusão. O que fazer? E esse o que fazer aqui está longe de ser receitinha de livro de aeroporto. Longe, né? Mas algumas coisas para trazer para reflexão. Primeira coisa primeiro, faça tudo o que estiver ao seu alcance. Saiba a cada momento que você realmente fez tudo o que você poderia fazer a cada instante para aquilo dar certo. A pior coisa é você ter que mudar de plano, mas você olhar para trás e ver que você comeu tanta bola, que você falou, puta cara, eu não fiz o que eu precisava fazer. Eu não fiz a lição de casa. E isso pode te preparar para você dar uma marcha ré, voltar, se preparar melhor e tentar de novo, né? Então, não necessariamente mudar totalmente de plano,
mas você recuar nesta tentativa, se preparar adequadamente e voltar. Então, ponto 1 é isso. Tenha consciência de que você está fazendo tudo o que você pode fazer dos 5% que estão sob seu controle. Segundo, não queira controlar o que não é seu. Então, assim como se você está planejando vender limonada na porta domingo, e domingo faz um baita frio e chove, isso está completamente fora do seu plano. Mas se você souber que você fez tudo, a tua parte foi feita com maestria, e caiu num dia que realmente era para fazer sol e choveu, está fora do seu controle, deixa para lá, não sofra com isso. Outra coisa, esteja em paz com as suas metas. Uma coisa muito importante é isso, você ter muita clareza da tua meta, do teu objetivo na vida, de realmente o que esse objetivo agrega para você, de onde vem este objetivo. Já teve uma live anterior que eu falei sobre isso. O seu objetivo é realmente seu, ou esse objetivo é de pai, de mãe, de família, de sociedade. Então esteja em paz com a sua meta. Esta meta, entenda o seguinte, essa meta, ela é uma metáfora, ela não é uma coisa absolutamente objetiva em si, mas ela é uma metáfora de valores, de coisas que são muito preciosas para você. Então, se deste jeito que você está planejando, se essa meta que você planejou, ela furar, ela não der certo por qualquer motivo, você vai encontrar uma outra meta. E quando você analisar as duas, você vai ver que tem alguma coisa em comum entre elas. E essa coisa em comum é exatamente a essência daquela meta. É uma essência que mexe com você. Então, outra coisa, dê menos importância para a opinião dos outros. Então, sempre que alguma coisa não dá certo na sua vida, vai ter um monte de gente comentando, um monte de gente falando, um monte de gente fazendo fofoca. Então, a primeira coisa é, para de dar ouvido para essas pessoas. Principalmente se essas pessoas não vieram participar do seu planejamento, não te ofereceram ajuda, não te ofereceram apoio, não te ofereceram companhia, não te ofereceram nada. São pessoas que apenas estavam lá esperando para dar errado. E muitas dessas pessoas torcem para dar errado. Porque se der certo, para elas isso vai ser terrível. Porque você está expondo a incapacidade delas de correr atrás dos sonhos delas, de correr atrás das metas delas. Então, muita gente assim, que eu classifico como de maturidade baixa, não são pessoas ruins, são pessoas de maturidade baixa. Muitas dessas pessoas, elas se alegram quando você fracassa. Porque isso traz para elas um alívio muito grande. Ufa, tá vendo? Ele também não conseguiu. Ah, que alívio. Bem-vindo ao clube, né? Do que se você dá certo e a pessoa viu que você deu certo porque você fez tua lição de casa e a pessoa não está fazendo a dela. Então, dê menos importância ao que os outros dizem. Outra coisa, fique atento se isso que você está querendo é só ego. É só ego. E esse ego está muito ligado com status. Eu lembro de uma definição de status muito legal que eu vi há muitos e muitos anos atrás. Vamos ver se eu lembro dela bonitinho, que ela diz mais ou menos assim: status é comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem para mostrar para quem você não gosta aquilo que você não é. Se você olhar ao seu redor, principalmente no ambiente de trabalho, muitas vezes a gente vê isso em reunião de família também. Quanto que certas pessoas fazem de tudo para ostentar coisas para mostrar para os outros. Como se essas coisas as definissem. Que é para mostrar para o outro aonde ela chegou. O sucesso que ela conseguiu ter. Então assim, pessoas que vivem no ego são pessoas que elas vão sofrer demais na vida e vão judiar muito de outras pessoas. Então, uma boa indicação é afaste-se dessas pessoas. E, última dica, e mais importante de todas,
não condicione a sua felicidade àquela meta. Sabe aquele, eu vou ser feliz quando eu fizer isso. Eu vou ser feliz quando furou, cara, furou. A vida não é assim, a vida não funciona assim. Então, seja feliz hoje. Seja feliz agora. Seja feliz neste instante, no presente. Mas como é que eu vou ser feliz, Luciano, se eu não tenho tudo aquilo que eu quero? Cara, você nunca vai ter tudo o que você quer. Não, mas eu preciso exatamente de um essencial. Luta atrás dele. Mas quando você chegar lá, você vai descobrir que aquilo te proporciona uma série de prazeres, uma série de confortos, uma série de coisas legais. Mas eles não afetam de fato a tua felicidade interior. E tua felicidade interior está absolutamente na sua mão. A cada minuto da sua vida, a cada instante da sua vida. É muito doloroso as pessoas descobrirem isso só depois que elas envelhecem muito. Ou depois que elas perdem muita coisa. Ou depois que elas conquistam tudo aquilo que elas queriam e descobrem que a felicidade não veio junto. A felicidade não fazia parte do pacote. Então, da mesma forma como é importantíssimo a gente estar preparado para e se não der certo, eu tenho que estar muito consciente de que esse dar certo não está atrelado com felicidade. Mas muitas vezes pode estar simplesmente atrelado com um prazer. E prazer é alguma coisa muito momentânea. Então, fiquem com essas reflexões. Desejo a cada um de vocês um excelente dia. Gratidão pela sua presença aqui. Para quem ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, inscreva-se. Você encontra os links no meu Instagram, no meu Facebook. Manda uma mensagem se você não achar, eu te mando. E excelente dia, excelente semana. Pensa nisso e vamos em frente. Nos encontramos amanhã, 7h15 da manhã. Gratidão, até breve.